10 e poder. Mas pode ficar até meia-noite. Vamos lá. Gênesis 18, versículo 1. O que está escrito aí? Primeiro diz assim o título: aparece 3 anjos a Abraão. Sim. 18? Gênesis 18, 1. Quem pode ler? Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mare, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. O 2. Ele levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé, junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra. Ó, no verso de número 1 de Gênesis 18, você que está em casa também pode estar acompanhando, o texto está dizendo que Abraão viu quem? 3 anjos. Viu o Senhor. Gênesis 18, 1. No verso 1, ele está dizendo que o Senhor se apresentou a Abraão, ou Abraão viu o Senhor. Aí no 2, está dizendo que veio ao encontro de Abraão 3 varões ou 3 homens, né? Eu preciso que vocês entendam que na Bíblia existe a aparição de Deus ou em forma de anjo ou em forma humana. Isso é chamado de teofania. E quando relata, né, professor, que apareceu Deus em forma de anjo, vem com a letra maiúscula, né? Isso, exatamente. Vem com a letra maiúscula. O anjo do Senhor com a Isso. letra A maiúscula Isso. representa a pessoa de Cristo pré-encarnado, ou seja, ele ainda não encarnou, ou ele não veio à terra, ele já atuava em forma de anjo. Então, teofania, aparição de Deus em forma, aparição de Deus em forma de anjo ou homem. Teofania, né? Tel, Deus, fania, aparição, tá? É a aparição de Deus ou em forma de anjo ou em forma humana. Nesse ponto aí, não é que Abraão viu 3 anjos, ele viu 3 homens. 3 homens. Só que esses 3 homens tinham a aparência divina, angelical. E a prova disso é que quando Abraão, que está sentado na porta da sua tenda, ele vê debaixo dos carvalhais de Manre esses 3 homens vindo na direção dele, ele logo reconheceu que ali estava o Senhor, Deus. Só que Deus está em forma de 3. É por isso que quando ele se aproxima dos 3, ele se dobra e adora. E o detalhe chama atenção: os 3 não reprimem a adoração de Abraão. Não diz assim para Abraão: olha, não adore porque nós somos homens, não adore porque nós somos anjos. Porque ali, de fato, é o próprio Deus em forma triuna. Ali está o Pai, o Filho e o Espírito Santo em forma de homens. 3 homens visitam a tenda de Abraão. Que coisa linda. Né? A presença da Trindade em atuação. Só que a presença da Trindade na casa de Abraão chama atenção para alguns detalhes. Primeiro, vocês devem lembrar que em Gênesis 12 e em Gênesis 15, Deus apareceu para Abraão e pediu para ele sair. Você vê lá em Gênesis 12, Deus se apresenta para Abraão e diz assim: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, para um local que eu vou te mostrar. Ele sai e Deus vai abençoando e vai cumprindo as promessas. Em Gênesis 15, o tempo passa, Abraão não vê a promessa se cumprir, ele está dentro da sua casa, se indagando. É quando Deus apresenta-se para ele e diz assim: Abraão, sai para fora da tenda.
E aí Abraão sai para fora da tenda, Deus pede para ele contar a estrela, ele conta a estrela, e Deus fala assim, ó, assim como você não consegue contar as estrelas, assim será a tua descendência. Só que Gênesis 18, veja que é em 3 capítulos, Gênesis 18, Abraão continua se indagando, porque é natural, humanamente falando. Estou esperando, Estou esperando e nada, passam-se 25 anos, é muito tempo, e aguardando, porque veja bem, Abraão vê o tempo passar e envelhecer. Ele está dizendo assim, ó, não vai dar tempo de eu desfrutar daquilo que Deus prometeu. Então ele está, é normal, somos assim, né? E aí ele está questionando-se, sentado na porta da casa dele. Quando ele levanta os olhos debaixo dos carvalhais de árvores, num local chamado Manri, ele vê 3 homens. E antes que esses 3 homens, que ali ele reconhece ser Deus, em forma de 3, antes que esses 3 homens apresente-se diante dele e chame Abraão para sair, Abraão faz o contrário agora. Abraão chama os 3 para dentro da casa dele. Agora Abraão não sai para fora, agora ele chama Deus para dentro. E aí quando ele chama Deus, aqueles 3 homens, para dentro da sua casa, ele primeiro pede para Sara preparar o almoço. Ele está querendo ter comunhão com os 3. Se você pegar o texto de Gênesis 18, a sequência vai dizer isso. Ele quer uma refeição com os 3. Por quê? Porque ele sabe que ali é Deus, e ele sabe que, poxa, receber a presença de Deus é mais ou menos assim, gente. Quando Deus faz uma promessa para você, você se alegra, sim ou não? Naquele dia você se alegra. Só que a gente quer que aconteça no outro dia, não é verdade? Só que o tempo vai passando, aí Deus levanta um profeta e vai reafirmando a promessa. Você se alegra, fortalece-se, só que o tempo passa, aí Deus levanta alguém e vai revelando um pouquinho, olha, pouquinho aqui, aí você se alegra, aí abaixa, aí ele vem de novo, aí aumenta um pouquinho, aí aumenta um pouquinho, você entendeu? E Abraão entende que ali é Deus, e aí ele sabe, aí ele entende o seguinte: eu não posso deixar Deus ir embora. O que Abraão faz? Chama Deus para dentro da sua casa, pede para Sara ir à cozinha da tenda, preparar o cordeiro para Abraão quer ter comunhão com os 3, ele não quer perder aquela oportunidade, porque ele recebendo a presença dos 3, ele está dizendo, está perto. Só que tem um detalhe, nas 2 outras vezes que Deus apresentou-se para Abraão, Deus chamou para Abraão para fora, e agora Deus é convidado para entrar para dentro. E quando Abraão chama os 3 para dentro, muda totalmente de figura. Porque veja bem, em Gênesis 12, Deus vai dizer para Abraão, sai para fora, sai do meio da tua parentela, eu vou te mostrar um local. Deus não disse aonde, Deus não disse quando. Beleza? Gênesis 15, Deus se apresenta para Abraão, pede para ele sair da tenda, da casa dele, conta estrela, eu sou contigo, eu vou engrandecer o teu nome, a sua descendência, mas não disse aonde, não disse quando, quanto tempo. Só que quando Abraão, agora em Gênesis 18, convida os 3 homens para dentro, aí muda totalmente de figura. Os 3 vai dizer para Abraão, daqui a um tempo determinado, tua mulher Sara terá um filho. Qual que é o prazo de uma gestação? Deus estava dando tempo para ele. Das outras vezes eu falei, agora eu estou dando prazo. Por quê? Porque você me chamou para dentro. Quando a gente chama o Espírito Santo para dentro, Deus faz. A gente convida o Senhor para entrar para dentro, ele faz. Muda a oração. Exatamente. Das outras vezes Deus chama para fora. E agora ele diz, não, eu não vou esperar ele me chamar para fora, eu quero chamar. Mas quando ele viu os 3 homens, no espiritual, ele viu que era Deus. Ele, sim, entendeu? E o texto dá a entender isso porque ele adora. Entendi. Os 3 como um Senhor. Ele também tem uma busca, tem uma intimidade, né? Sim. Ele tem a sensibilidade. Quem ouve a voz de Deus é Abraão. Entendi, Jesus. Sara em nenhum momento ouviu a voz de Deus. Sim. Porque a promessa era com ele para alcançar toda a família. O negócio era com ele, né?
Anda com Você você entendeu? quem quer, mas quem escuta a voz de Deus é você. Então aí nós temos a atuação da Trindade no Antigo Testamento. Mas vamos para a atuação da Trindade no Novo Testamento? Só para nós termos um pouquinho de... Enfim, entendemos um pouquinho a questão da Trindade. Mateus capítulo 3. Vamos lá? Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 16 e o versículo 17, nós já temos aí a atuação da Trindade no Novo Testamento. Só que tem um detalhe. Agora Deus, ele não se apresenta em forma de anjo no Novo Testamento. A questão da teofania, ela ficou para o Antigo Testamento. E se tratando de Deus em forma humana ou em forma angelical, tá? Mas isso é para quem crê, enfim. Mas existem relatos de seres angelicais que podem se materializar em um ser humano para levar uma mensagem para alguém, ou trazer um livramento, né? Quem nunca ouviu uma história de alguém que estava no local errado, na hora errada, e alguém apareceu do nada e de repente livrou aquela pessoa de alguma coisa? Quando ela olhou, cadê a pessoa? Eu. Pode também. acontecer. Aconteceu comigo no meu parto, do filho do meio. Pode acontecer. A intervenção de um médico que do nada aparece. Eu tenho um relato de um amigo meu. Veja bem, eu tenho um relato de um amigo meu em que logo no início da sua conversão, hoje ele é pastor aqui na Vila Carioca, no Ipiranga. Ele falou que logo no início da sua conversão ele estava passando por uma crise existencial muito grande. Então ele estava muito angustiado, ele estava, enfim, com a alma abalada, agitada. E aí ele estava andando na rua angustiado, quando um senhor esbarrou nele. Ele estava andando de cabeça abaixo, um senhor esbarrou nele, né? E quando ele foi pedir desculpa para o senhor, o senhor falou assim, o senhor olhou para ele, né? O senhor de idade olhou para ele e disse: eis que eu vos digo, falou tudo o que ele estava passando naquele momento, do nada. E aí ele olhou para aquele homem e começou a chorar e dizer: como é que pode? E aí ele abraçou o homem, agradeceu o homem e continuou o seu trajeto. Ele deu 3 passos, quando ele olhou para trás, Sumiu. Coisa linda. segundo o relato desse meu amigo. Eu saía gritando que Jesus tinha acabado de chegar comigo. Então, isso é uma matéria para angelologia, tá? Angelologia. Então vamos lá. Em relação à nossa matéria, Mateus capítulo 3, versículo 16 e o 17, quem pode ler? Vamos lá? Quem pode ler? 16 e 17? Isso, Mateus 3. Essa letra aqui é muito grande. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Bom, aí nós temos a clara atuação da Trindade na consagração de Jesus Cristo. Se soa novidade para você, Jesus em Mateus capítulo 3 está sendo consagrado para o ministério. Como assim? Ele vai ser batizado, ele desce as águas do Jordão, todo aquele ritual que a gente já conhece, como João Batista. Gente, João Batista, o homem, a criatura, pega Deus no colo. Meu Deus. E deita na água. Quando ele levanta, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, em forma corpórea de pomba, desce e, gente, pousa sobre Jesus. Não sei se foi no ombro, na cabeça, mas sobre Jesus. Aqui nós temos o Filho, a pomba, o símbolo, Espírito Santo. o céu vai abrir e a voz de Deus vai. Deus.
Eis o meu filho amado, Eita Jesus. a quem me comprazo. Nesse momento, na consagração de Jesus, está presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí é onde que vem a operação de cada um. Sim, Correto? exatamente. Porque aí se manifestou cada um operando da forma que poderia operar. Porque do céu só poderia vir a voz de Deus. Né? E do céu também só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo. E Jesus que está sendo na terra. Isso. E aí a gente entende uma coisa. Quantos anos ele tinha, Jesus? Nesse momento, aí em Mateus capítulo 3, 30 anos de idade. Por que a gente acha que Jesus tem, nesse momento, 30 anos de idade? Porque dentro da cultura judaica, um homem, ele atinge a sua maioridade espiritual, maioridade normal, com 30 anos de idade. Ou seja, com 30 anos de idade, para um judeu hoje, ele pode dirigir, pode fazer uma série de coisas. Para nós aqui na nossa cultura, o homem a partir de 18, a mulher a partir de 21. Na cultura judaica a partir dos 30 anos. Por quê? Porque é a partir do batismo que Jesus começa o seu ministério. Ele não poderia começar dentro da cultura judaica antes dos 30 anos, porque isso seria contra a lei de Moisés. Por isso que nós acreditamos que nesse ponto ele está com 30 anos de idade. Glória. Né? E aí ele tem 3 anos de ministério. 3 anos, Aonde né? ele vai e realiza 35 milagres. Provavelmente, muito mais, né? Porque Não João, relata, né? João capítulo 21, Os relatados são 35, Sim. mas foi bem mais. Mas a Bíblia mesmo, relatado dentro do Novo Testamento, Milhões. entre Mateus, Marcos, Lucas e João, relata que são por volta 35 os milagres. por volta 35. desses 35 milagres. Aqui é os que estão Registrados. dentro da registrada. Mas se for ver, tem bem mais. João capítulo 21, o próprio evangelista vai dizer que se todos os feitos de Jesus fossem computados, o mundo não caberia de livros. Então, ele fez muita coisa que não está registrada na Bíblia. Então, aí estamos vendo a atuação da Trindade. Então, no ato da consagração de alguém, por exemplo, o pastor Cristiano conversa com a irmã Ana, dizendo: olha, a partir de agora eu vou te consagrar pastora, por exemplo. Aí tem aquele culto todo solene, desce o óleo ou imposição das mãos. Nesse momento da consagração, quem está presente? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já sai, né? Quando eu fui ungir da diaconisa, eu não sabia. A pastora lá, né, não avisou. Não avisou? Não. Irmã, Ana, vem aqui até a frente. Aqui, sabe aquele dia que você chora na cozinha, que você está no fogão falando, sabe? É os piores dias. A irmã Ana, Deus vem aqui sempre na tem frente, negócio eu bom fui com a andando. gente nos piores dias. Aí ela falava: hoje você fez assim, hoje você não sei o que, você não sei o que, não sei o que, não sei o que, ajoelha aqui. Aí depois veio outro, fez 7 assim, ó. Aí depois ela pegou, ela falou: hoje você está sendo ungida diaconisa da casa do Senhor. Quando eu subi, falei: meu Deus, que coisa é essa, coisa linda demais. Meu Deus, Então, demais. bom, eu trouxe para vocês 4 exemplos da atuação da Trindade. Mas também você vai ver a atuação da Trindade nos escritos de Paulo. Paulo, por exemplo, quando vai falar da bênção apostólica, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam convosco. Ou seja, Pai, o Filho e o Espírito Santo, na dispensação da bênção apostólica. Então, vamos lá, pega a apostila de vocês. Bom, resumo, na página 1. O presente artigo provê uma investigação das evidências bíblicas que apoiam a doutrina da Trindade. Várias referências, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, são consideradas em seus respectivos contextos linguísticos, hebraicos e ou gregos. O autor aponta ainda os erros mais comuns na interpretação de alguns desses textos. Aí nós temos aí a parte que repete em inglês, que não cabe a nós, né? Porque essa apostila foi retirada de um artigo
de Ellen White, tá? E estou reproduzindo para vocês. Claro, com alguns toques da gente aqui na nossa aula, tá bom? Introdução. Embora a palavra trindade, que em latim trinitas, ou triunidade, ou triunicidade, não se encontre na Bíblia, tampouco a palavra encarnação. O ensinamento que ela descreve está claramente contido nas Escrituras. Brevemente definida, a doutrina da Trindade compreende o conceito de que Deus existe eternamente como três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Vai, Corinthians. Bom, vamos lá. O próprio Deus, vamos lá, gente, aqui ó. O próprio Deus é um mistério. Quanto mais a encarnação ou a Trindade. Contudo, embora não sejamos capazes de compreender logicamente os vários aspectos da Trindade, precisamos tentar entender o melhor possível o ensino escriturístico a ela concernente. Todas as tentativas para explicar a Trindade não atingirão o seu objetivo. Ponto. Deixa eu fazer um breve comentário sobre isso. O autor aqui, ele está dizendo que todas as expectativas sobre o conceito da Trindade não atingirão as suas respectivas expectativas. Por quê? Porque é um assunto divergente. A Trindade é um assunto divergente até mesmo entre alguns grupos cristãos. Por exemplo, se você for para a questão de seitas e heresias, você vai ver, por exemplo, os testemunhas de Jeová, eles não acreditam na pessoa ou na existência da pessoa do Espírito Santo como Deus. Eles creem no Deus Jeová e que Jesus apenas foi um líder espiritual e que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus. O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo é uma pessoa. Se você for pegar em alguns conceitos teológicos, alguns núcleos teológicos, alguns vão dizer que a questão da Trindade ficou restrita ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento, que não há a possibilidade da atuação da Trindade nos dias de hoje. Então, a gente tem que tomar cuidado, e eu já disse isso aqui para vocês, quando você for fazer qualquer pesquisa, seja na internet, seja em livro, seja em dicionário, procure se atentar à fonte, quem está escrevendo, qual que é a formação daquela pessoa. Por quê? Porque, gente, a internet está cheia de qualquer assunto que você quiser pesquisar, você vai encontrar de monte. Porém, a gente tem que tomar cuidado com as divergências, para não sair pregando errado, falando errado, cantando errado, para não se contradizer o que a Bíblia está dizendo. Então, por isso que em relação à Trindade, a gente nunca vai chegar e preencher todas as expectativas. Por quê? Primeiro, por causa das divergências. Primeiro, é um assunto totalmente profundo. Tem muita coisa para se estudar sobre a Trindade, né? Que um ano não seria suficiente. Só para a gente ter uma ideia de como que é. Continuando, próximo parágrafo. Precisamos conscientizar-nos de que podemos atingir apenas uma compreensão parcial do que é a Trindade. Ou seja, você não irá conseguir entender de forma plena a Trindade. Até porque alguém explica Deus? Não. Bom, eu não havia ainda passado para vocês sobre a questão da Trindade e suas funções. Deixa eu passar aqui. Suas funções. Por quê? Como eu disse no começo, tem muitos que têm dificuldade em entender a Trindade.
e entender a Trindade. E a melhor forma, uma das melhores formas de se compreender a Trindade é você fazer esse tripé aqui, ó. Deus, minha caneta foi para o espaço, ó. Deus, Jesus e Espírito Santo. Eu vou dar um toque para vocês, tá? É muita falta de delicadeza a gente, quando for escrever o nome Espírito Santo, abreviar. Tem muita gente que faz assim, ó. Nossa, Se tratando de Espírito Santo, até uma delicadeza com esse Espírito. Espírito Santo. Jesus me perdoe, pois eu já escrevi isso. Né? Quando se trata, por exemplo, quando você vai escrever um documento e você assina o seu documento, você coloca as suas abreviaturas, você coloca o seu nome por extenso. Por que com o Espírito Santo tem que ser diferente? Você entendeu? Às vezes até preguiça escrever Espírito Santo. São toques aqui assim que a gente fala em aula, tá, gente? Se eu falar aqui no púlpito, não vai acrescentar nada à fé de ninguém. Mas é bom saber, conhecer, tá? Então, Espírito Santo. Se você partir do princípio que Deus, no âmbito da Bíblia, no campo bíblico, Deus atua criando, no campo e no âmbito bíblico, Jesus, ele atua salvando.